mais a boca, eu posso falar do amor de Jesus Cristo ali. E uma pessoa que está do outro lado, necessitando de uma palavra, necessitando ouvir algo da parte de Deus, ele vai ler, ele vai receber. E a gente estamos parados. A igreja de Cristo nos últimos dias está adormecida. A igreja de Cristo nos últimos dias está prostrada. A igreja de Cristo nos últimos dias está assim, irmãos. Você chega na igreja, você só quer ser, os irmãos só querem fazer coisa para a igreja, né? Festividade das irmãs, a festividade dos varão, é congresso de criança, é tudo para a igreja, é tudo dentro da igreja. Se a palavra do Senhor está falando para mim ir, porque eu tenho que ficar? Se a palavra do Senhor está falando para mim ir, porque eu tenho que ficar dentro? É fácil eu pregar aqui para vocês que já conhecem a palavra de Jesus. É muito fácil. Mas eu tenho que sair para pregar lá fora, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Eu não tenho condições de sair, eu não tenho... Tem três coisas que você pode fazer. Você pode orar, você pode ajudar financeiramente, você pode ir. Porque para ir para um país, primeiro o dono da missão que chama. Quando ele chama, ele capacita. Quando ele chama, ele dá condições. E quando ele chama, ele supre a necessidade. O Senhor, ele não envia ninguém para um país distante sem ele não suprir as necessidades. E aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, tem tanto lugar que a gente precisa ir. Tem tanto lugar que ainda as pessoas não escutaram do amor de Jesus. Tem tanto lugar ainda que não sabe que esse amor poderoso nos transforma, que esse amor nos liberta, que faz coisa extraordinária nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem um processo na vida. Ninguém nasceu, eu não nasci num berço evangélico. Quem nasceu, glória a Deus pela sua vida. Mas alguém me encontrou. Alguém foi lá e se esforçou para que eu viesse à casa do Pai. E eu estava assim, prostrada dentro da igreja, sendo religioso. Porque ultimamente nós somos religiosos. Porque a gente segue uma cartilha. Domingo eu vou ao culto, escola bíblica dominical. Chego em casa, à noite vou para o culto. Quarta-feira eu vou ao culto. Tem algum evento da igreja, eu vou estar lá. É religiosidade, irmão. É costume. Mas fazer aquilo que nós fomos chamados. É por isso que nós vemos muitas almas perecendo, indo para o inferno. E quando nós não olhamos com olhar de julgamento, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí não tem mais jeito. Esse aí não tem mais jeito. E sabe quando mudou o meu pensamento de compaixão pelo meu próximo? Não que eu não tivesse amor pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu fiz um curso. E nesse curso, o pastor que estava ministrando, ele falou assim, uma palavra que eu trago isso para sempre agora. Ele falou assim: não desista de ninguém cujo Deus não desistiu. Aí eu fiquei com aquilo, ele olhou para mim e falou assim: porque Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Porque eu e você vamos desistir daqueles que estão necessitando de uma palavra, necessitando de um alimento, de uma vestimenta. É para isso que a igreja foi chamada. E não é fácil não. Missão é difícil. Pregar a palavra do Senhor é difícil. Você vai ser humilhado, você vai ser chicoteado, você vai ser apredejado por amor do meu nome. Assim Jesus falou. Por amor do meu nome você será humilhado. Por amor do meu nome você será caluniado. Por amor do meu nome você será entregue à morte todos os dias. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil, mas não é impossível. E quando esses discípulos eles saem, eles escutam aquela ordem imperativa de Jesus, fica em Jerusalém, são revestidos de poder, eles saem para pregar o evangelho de Jesus. Eles saem para pregar o evangelho. E foi fácil? Não, porque muitos foram mortos.
decapitado, crucificado de cabeça para baixo. E eu e você não fazemos nada. Temos tudo. Eu falo que a igreja brasileira ela é maravilhosa, porque nós não temos perseguição nenhuma. Você pode abrir aqui, ó. Eu posso falar do amor de Jesus aqui livremente, aonde eu quiser. Aonde eu quiser, eu posso chegar em uma praça, pegar o microfone e falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Mas eu fico presa no meu eu, porque eu já sou. O meu nome já está no livro da vida. O que me interessa essas outras pessoas? O que me interessa, a missionária Giluane agora inventou de fazer missão? Eu não gosto. É uma coisa... Você já foi salvo, né? Mas a palavra do Senhor falou que é para todos. É para todos. Jesus, ele veio para todos. Porque em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Não foi só por mim. Não foi só por você, foi por todos. Foi pelo mundo inteiro. Foi pelo mundo inteiro. Aí você vai ler sobre missão, você vai ler sobre a história dos cristãos que sofriam perseguição. Irmão, se vocês forem ler, vocês vão ficar impactados. Estava lendo sobre os cristãos perseguidos na época de Nero, o imperador cruel, o imperador que foi capaz de matar a sua mãe, de matar a sua esposa grávida. Vocês sabem o que eles faziam com o cristão? Eles jogavam no Coliseu para se divertir, para os leões comer. Sabe o que eles faziam com os cristãos? Eles colocavam em praça pública e era iluminação. Aquelas pessoas sendo queimadas viva por amor de Jesus. E o que eu tenho feito por amor de Jesus? O que você tem feito por amor de Jesus? Tem saído do comodismo? Tem se levantado mesmo como igreja? É isso que o Senhor está falando nessa noite. O que vocês têm feito? O que a igreja tem feito? Que hino maravilhoso que foi aqui pelo ministério de dança. O que eu tenho feito? Será que os meus pés vão ser maravilhados? Aqueles que anunciam a salvação mesmo, o evangelho de Cristo. Não há desculpa para servir a Jesus. Às vezes a gente acha defeito em tudo. A gente está dentro da casa do Pai e a gente acha defeito em tudo. Quando simplesmente o Senhor só mandou algo, eu e você fazer. Ide, pregar o evangelho. Foi me dado toda a autoridade. A autoridade que está na minha e na tua vida não é minha nem sua, é dele. É no nome de Jesus. É o nome dele que tem todo o poder. Se ele mandou, ele se responsabiliza. Se ele mandou, ele vai fazer acontecer. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Se eu me disponibilizar a fazer a missão, levar a palavra dele, pregar a palavra dele, aonde eu estiver, ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. E como já foi falado aqui, eu ia falar da minha casa. Eu tive os meus pais biológicos, mas não me criaram. Eles não me criaram, porque eles não tinham condições. Eu fui uma criança que eu ficava 6 meses em uma casa, 6 meses em outra casa, porque muitas das vezes as pessoas falavam assim, é mais um prato de comida, então não vai ter como ficar com a Cleide. E eu era passada assim de mão em mão, de mão em mão. Até que um dia, Jesus leva, eu morava no norte, em Sergipe. Jesus leva de São Paulo uma mulher, serva de Deus, que me veio passando um dia na rua e fala para mim assim, vem aqui, você trabalha? Aí eu falei para ela assim, trabalho? Ela, quanto que você ganha? Eu falei, R$10. Para mim era dinheiro, R$10. Eu falei, R$10. Ela falou assim, você quer vir trabalhar para mim? Eu te pago 80. Aí eu contei, né? Eu ganho 10, 80, eu já vou ganhar
7 notinhas a mais. Não, eu venho. Só que ali já era a estratégia dela, que Deus tinha dado a ela para ela me ganhar para Jesus. Eu tinha 10 anos. E eu fui naquela casa com aquela mulher, e ela começou a falar de Jesus para mim. Todas as vezes que ela falava assim, vamos para a igreja, Cleide. Eu falei assim, não vou não tenho roupa, não vou não. Aí ela foi lá, comprou um belo do vestido, deixou lá. Quando foi no dia seguinte, no domingo, Cleide, vamos para a igreja amanhã comigo? Não vou não. Tem sim, vai lá no meu quarto. E me levou. Quando eu cheguei na igreja naquele domingo, Jesus, ele falou, resumiu a minha vida. E eu falei assim, alguém contou a minha história para esse homem. Não é possível, não tem como ele saber de tudo isso. Coisas que eu tinha falado com o Senhor, que eu tinha falado mesmo sem conhecer. Se ele era Deus mesmo, se ele existia, por que eu vivia naquele sofrimento? E a partir daquele dia que eu levantei a minha mão para Jesus, a minha vida mudou. E a minha mãe ficou comigo, ela pediu para o meu pai, não, a partir de hoje ela não trabalha mais para mim, ela é filha. Ela é filha. É isso que Jesus fez comigo e com você. Nos adotou, nos deu filho, nos chama de filho. Somos filhos por adoção de Deus. E ali a minha mãe me criou, me terminou de me criar, e eu sempre prosseguindo no Evangelho, aprendendo da palavra do Senhor Jesus. E eu vi que o Senhor Jesus, ele muda as nossas histórias. Quando alguém, um só, se disponibilizou. Somente ela olhou para mim com um olhar de misericórdia. Falou assim, eu vou ficar com ela. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui. E teve os meus pais, e eu era muito revoltada, porque ele me deu, eu não quero saber dele. E ela, não, filho, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E os meus pais, eles faleceram. Primeiro o meu pai, depois a minha mãe, biológica. 7 meses de diferença um do outro. E eu deixou 2 irmãos. Ela tinha 13 anos, ele ia fazer 15 anos. E quando eu fui no sepultamento da minha mãe, eu cheguei lá e eu vi os meus primos, meus parentes, os meus próprios irmãos falar assim, eu não vou ficar. Porque é muita responsabilidade ficar com adolescente. Eu não quero, eu não quero. Eu tinha viajado daqui do Rio para lá somente com a minha passagem de ida. E eu liguei para o meu esposo, a gente era casado de novo. Eu tinha um filhinho que tinha 1 ano na época. Eu falei assim, eu vou ter que levar eles. Aí já sabe como é marido, né? Casa pequena, irmão, deu aquela coisa assim. Aí o meu sogro, saudoso, que hoje dorme no Senhor, falou assim para mim. Ele ligou para mim e falou assim, pode trazer. Se não der para ficar na sua casa, fica comigo. Aí você vê o amor de Deus na vida da pessoa. Tipo assim, ele se disponibilizou em deixar na casa dele, se não pudesse ficar na minha casa. E aí eu falei assim, tá bom. Liguei para o meu patrão e falei assim, eu preciso de 2 passagens. Ele falou assim, eu não sei se a gente vai conseguir isso não. Aí eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Se for para mim levar eles, o Senhor vai fazer tudo. Irmãos, eu sei que ele ligou, ele comprou as passagens, tinha 2 passagens só. O meu irmão veio na frente, a minha irmã do meu lado no avião, para a honra e glória do nome do Senhor. Só que eram tudo criado diferente. Conhecia Jesus, cultura diferente, costume diferente. Eu aqui já com um costume diferente. E para falar de Jesus dentro de casa, para pregar para eles dentro de casa. E foi assim que eu fiz. Falando de Jesus e falando a verdade. Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma. Mas se não aceitar Jesus e quiser viver de bagunça, vai para o inferno. Tem que ser realista, porque a gente tem que ser realista também. A gente trata com amor, a gente fala com carinho, mas a gente tem que falar a verdade da palavra. E ali se converteram os 2, para a honra e glória do nome de Jesus. A minha irmã, ano que vem, em nome de Jesus, vai estar casando. Um rapaz também da igreja. Meu irmão também está bem, para a glória de Deus. Dentro da minha casa. Não precisou eu sair, não. Eu preguei dentro da minha casa. Então é dentro da nossa casa que é a nossa maior missão. É na nossa rua que é a nossa maior missão. É no nosso bairro que é a nossa maior missão. E a igreja do Senhor não aplaca. A igreja do Senhor tem que se juntar para fazer missão.
Eu sempre falo lá, quando eu vou pregar, eu sou noiva, porque muitas das vezes a missionária Gisele fala assim, eu sou noiva, mas eu também sou noiva. E a noiva é uma só. Se a noiva é uma só, então o evangelho é um só. E a gente tem que pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, se as igrejas se unissem, eu falo lá na Palhada, você já pensou se a gente aqui se unisse, todas essas igrejas que tem aqui, fizesse uma tarde de adoração a Deus, saísse pela rua da Palhada, clamando o sangue de Jesus, pregando o evangelho, que transformação não seria, irmão? A mesma coisa aqui no Jardim Pitoresco. Se a Assembleia aqui, se outra igreja aqui, se outra ali, se juntasse para fazer a obra do Senhor, como não seria impactado este lugar? Mas o nosso problema é o nosso eu. Eu vou fazer. Eu tenho que... Não, não é eu não. Quando eu entro, acaba-se tudo. Porque tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Então missão é quando eu me desprendo de tudo. É quando eu tenho compaixão pelo meu irmão. Ajuda essa obra que necessita. Necessita muito. Necessita muito, 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 irmãos. Quando as pessoas estão aí na rua, uma hora dessa, que não tem um cobertor, que não comeu. Hoje você já comeu, você tem a sua casa. Você chega lá na sua casa, você tem o seu chuveirinho. Que ela seja simples, mas é sua. Você tem o seu aconchego. E quantas pessoas estão aí fora necessitando de uma palavra? Tem pessoas que às vezes não querem nem um prato de comida. Eles necessitam de uma palavra. E essa palavra está comigo e com você. Porque se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que fazer o ID. Eu não tenho que ficar aqui dentro. Eu tenho que fazer o ID de um jeito, outro e outro. Eu tenho que pregar o evangelho em qualquer circunstância. Ainda que esteja apontando a arma para mim. Será que nós somos servo de Deus a esse ponto? De alguém apontar uma arma para você e falar assim, não, aqui você não vai falar de Jesus. Mas toda a autoridade é dele. Toda a autoridade é dele. E se ele nos deu autoridade, nós temos autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso para nós fazer coisas maravilhosas. Ele falou, se eu e você cremos, nós faríamos obras maiores que a deles. Olha só o poder que Jesus nos deu como servo, como pecador. Porque todos pecaram, destituímos, estávamos da glória de Deus, mas Ele morreu no meu e no teu lugar. E hoje eu e você estamos aqui pela graça, favor e merecido. Eu não merecia estar aqui, mas Ele morreu por mim. Você não merecia estar aí, mas Ele morreu por você. E nos deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que obedecer a ordem do Senhor. Não é só um grupo exclusivo, não. A missionária Gisele tem um grupo, então é o grupo de missão que vai ter que fazer isso. Não, é toda a igreja. É eu, é você, é criança, é adulto, é adolescente, é todo mundo. É todo mundo. E ele fala mais aqui, ensinando a guardar todas essas coisas. Além de eu e você ganhar para Jesus, nós temos que instruir na palavra. Além de eu e você ganhar para Jesus, nós temos que ensinar na palavra. Ensinar, instruir, doutrinar na palavra do Senhor. Ensinar a verdade. Não o evangelho que estão ensinando aí. Do IP graça. Mas o evangelho de Jesus Cristo, que salva, liberta e transforma. Porque aonde Jesus passa, há transformação. Não tem como Jesus passar em um lugar e ficar tudo do mesmo jeito. Não, ele passa e há transformação. Ele passa e há restauração. Ele passa e há libertação. Porque Jesus, ele chega lá naquela mulher que está no poço, a samaritana, e ele fala para ela assim,
ainda água. Mas tu é maior do que Jacó. Mas se tu soubesse quem está te pedindo desta água. Então Jesus, ele não olhou para aquela mulher com um olhar de acusador. Então o missionário, uma missionária não tem que olhar para o seu próximo com olhar de acusador. Você tem que olhar com olhar de misericórdia. Assim como Jesus olhou. Assim como Jesus olhou para aquela mulher. E aquela mulher pediu água, ele deu a água. E aquela mulher virou a maior missionária daquele lugar. Então, pela compaixão, Jesus ganhou aquela mulher. E Samaria foi evangelizada. Então é compaixão. Ser missionário é ter amor à obra de Deus. Ser missionário é ter compaixão pelos nossos irmãos. Ser missionário todos nós somos. Missionária Cleide é só um título. Mas todos aqui são missionários. Que isso aqui não vai levar para o céu. O que vai levar para o céu é o que eu e você plantar. O que eu e você fizer aqui. As obras não contam para salvação, mas conta para galardão. O Senhor vai assim, a minha serva se disponibilizou, a minha serva foi, o meu servo foi, o meu servo fez. E eu vou capacitando, e eu vou enviando recursos. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, né, missionária? E fala assim, meu Deus, como é que vai fazer isso? Senhor, não vai ter como não. Aí, do nada não. Aí o milagre acontece na nossa vida, aparece. O Senhor, Ele nos ajuda. É assim que o Senhor faz quando a gente abre o nosso coração para fazer a obra dele. Então, como igreja, vamos despertar. Como igreja, vamos nos levantar. Como igreja, vamos nos posicionar. Que nesses últimos dias, o Senhor está chamando a igreja a um posicionamento. A um posicionamento. E ficar em sinal de posição é você ficar, o soldado, quando ele fica lá na posição, ele fica atento, pronto para a guerra. Então a igreja, ela tem que estar pronta para a guerra. Nós temos que sair aí para pregar o evangelho de Cristo, anunciar o evangelho de Cristo, nos unir como igreja, como irmão. É saber, eu amei porque a missionária Girlane foi através do projeto 100, que eu assim, entrei assim, sem saber. A missionária foi pregar em um chá da minha igreja. E lá ela falando do projeto, eu falei, eu já quero. Falei, agora eu quero. Porque quando o Senhor despertou esse desejo em mim, de fazer missão, de falar de missão, eu falei assim, eu quero. Entrei no 100, conheci a missionária Gislaine. Entrei no 100, estou conhecendo vários. Já fui na casa de recuperação, que era outras meninas, eu perguntei ontem, que elas já saíram para a glória de Deus. Entrou outras, e vai entrando outras, e o projeto vai crescendo, e Deus vai abençoando, porque o Senhor olha para o nosso coração, e um coração contrito, um coração disposto a trabalhar na obra de Deus, Ele não rejeita, Ele abençoa cada dia mais. Então que os irmãos dessa igreja, irmãos, abra o seu coração para a missão, para abençoar, ajuda nesta obra, ajuda o seu pastor, sua pastora, ajuda, se doa. Imagine aqueles cristãos que morreram, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Foi a semente plantada lá, que é por isso que eu e você estou aqui. Tem um hino que fala, eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho vencendo. Então eu sou uma semente daquele que morreu pregando o evangelho, que chegou até a mim hoje, vocês também. Que Deus possa estar abençoando esta igreja, que os irmãos continuem firmes nesse propósito de semear, de fazer missão e de levar o evangelho de Cristo, porque essa é a ordem dele. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.